Meus irmãos, eu tenho que começar com uma pergunta que não quer calar. Quantos aqui tem sua casa? Própria. Casa própria? Casa própria? Pode levantar a mão. Fica com a mão levantada, por favor. Um minutinho, só para mim ter ideia. A maioria tem uma grande quantidade tem sua casa própria. Quantos ainda almejam ter sua casa própria? Não tem, está correndo atrás? De 1, de 2, tem gente que corre alegre, é uma correria, tem gente na correria, caminhando, na caminhada. Meus irmãos, a casa própria é o bem mais importante, sim, para uma pessoa. É o bem mais importante que nós podemos adquirir hoje no século XXI. Não tem uma pessoa em sã consciência que depois que alcança a maturidade, depois que arruma um emprego, depois que está inserido na sociedade, que não almeja ter a sua casa própria. Este é o bem mais importante, por mais que você queira saúde, por mais que você queira ter o seu carro, o seu veículo, o seu meio de se locomover mais rápido. O que fala mais forte em você é: eu preciso da minha casa. Eu preciso ter a minha casa. Por que isso? Por que esse sentimento? Já que tem tantos outros bens valiosos, né? Tem tanta coisa valiosa por aí, mas todos queremos e consideramos a casa como o bem mais precioso. Assim somos nós, seres humanos. Nós precisamos da casa própria, porque lá é o local onde nós retornamos no final da nossa jornada. Terminou o dia de trabalho, né? Você volta. Você quer voltar para onde? Para sua casa. Saiu de viagens, uma boa viagem, final do ano está vindo aí, né, Morena? Final do ano está vindo aí, você vai fazer aquela viagem gostosa, aquela viagem maravilhosa. Foi bom, sabe? Foi fortalecedor, mas você fala: poxa, eu preciso retornar. Você precisa ter a sua casa, é necessário. Quem tem as casas dos pais, amém, mas quem tem casa própria, amém, e glória a Deus também, porque nós voltamos, temos para onde voltar. Nessa casa própria nós firmamos nossos relacionamentos, ali nós vivemos com as pessoas que amamos, nós descansamos, nós assistimos uma televisão, nós nos alimentamos, nós sentamos na mesa para repartir o pão, nós vivemos momentos de alegria e felicidade. Veja no slide aí: todos nós buscamos um lugar para morar, uma casa para firmar relacionamentos, constituir família, realizar sonhos, viver momentos de alegria e tristeza. E eu te garanto, é muito feliz aquele que tem sua casa própria. Quem está morando debaixo do seu próprio teto é uma das pessoas mais felizes hoje do planeta Terra. Eu tenho certeza que quando você caminha pela rua, tem aquelas pessoas, aqueles mendigos, aquelas pessoas que não têm onde morar, né? Os desterrados, as pessoas que não têm casa, os abandonados. Nós fazemos o trabalho social aqui, né, meu irmão? O irmão Hélio está ali. E nós vemos o sofrimento das pessoas no frio, sem cobertor, sem roupa, sem pés. Não tem para onde voltar. Para onde vai voltar? Nós temos, graças a Deus, nós temos aonde recostar a cabeça no final do dia. Nós levantamos a nossa caminha aconchegante, a gente está debaixo daquele teto, porque nós temos uma casa. E por que eu estou falando disso? Porque o tabernáculo, meus irmãos, o tabernáculo, que é o tema do mês, ele é um local, sim, ele existe. É como se fosse uma casa, uma cabana, uma tenda, uma morada. O tabernáculo é uma morada. Espiritualmente falando, é o local onde Deus habita. É o lugar onde Deus se faz presente. Tabernáculo. Eu quero fazer a leitura do nosso texto base para nós entrarmos, nos aprofundarmos um pouco mais nessa questão de tabernáculo, para nós entendermos ainda mais sobre isso. Então, 1 Coríntios 6, verso 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Tabernáculo é isso, o local onde Deus habita, o local onde Deus mora, o local onde Deus se faz presente. O tabernáculo é você, meu irmão, é a sua vida, você é esse tempo hoje aqui.
Antigamente existia o tabernáculo que era carregado de um lado e para o outro, tabernáculo móvel. Moisés fez a mão de Deus porque eles tinham que uma noite estar aqui, no outro dia estar lá. E como construir um local fixo? Um templo de 4 paredes para adoração, para a reunião do povo, para que os crentes verdadeiros se façam presentes. Que lembra, cristão verdadeiro vem para a igreja física, o templo que tem endereço, que tem CNPJ, que tem 4 paredes e mais salas anexas. O crente vem. Mas você é esse templo, você é essa igreja viva que caminha. Então, diante dessas verdades que nós acabamos de ler, eu quero 3 ensinamentos. É o básico que nós vamos passar hoje. O primeiro, meu irmão, pode colocar aí. O tabernáculo de Deus sou eu. O tabernáculo de Deus é você. Então, na primeira parte aqui do nosso texto, nós vamos ler que ele vai dizer: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Irmãos, é a obrigação de todo cristão, de toda pessoa que recebeu Jesus, que confessou Jesus como seu único Salvador, saber disso. Se você não sabia, fique sabendo disso, dessas questões. Você é templo de Deus. Será que você não sabe? O apóstolo Paulo está perguntando isso aos coríntios, porque eles estavam fazendo coisas erradas com o corpo, com a carne. Mas será que era só isso? Porque o que eles faziam com o corpo, com essa igreja viva, imóvel, afetava o poder e o agir do Espírito Santo na vida daquele povo. E Paulo, o próprio Paulo, faz esse ensinamento: olha, meus irmãos, vocês não sabiam que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Vocês são tabernáculo. Moisés antigamente construiu esse tabernáculo móvel que caminhava para lá, que caminhava para cá, assim como eu estou fazendo, mas agora o tabernáculo é cada um de nós, um tabernáculo móvel também, com a centelha do Espírito Santo. Cada um de nós com a centelha do Espírito Santo habitando dentro de nós. Isso Paulo está ensinando aqueles cidadãos da cidade de Corinto. E ele estava sofrendo, porque ele sofreu muito para aprender isso. Ele sofreu demais. E agora ele precisa passar o que ele aprendeu diante de tanto sofrimento. Nós falamos hoje pela manhã na RBD, muito boa, que um líder, a caminhada do líder, a caminhada sofredora, com fardo, com peso, com angústia, mas no final da jornada, alegria, realização, felicidade. Você tem tendência para ser líder? Então fica atento a esses sinais. Por que eu estou sofrendo tanto nessa liderança? Meus irmãos, não há um profeta de Deus que não sofreu. O último foi Jesus, e sofreu muito mais que todos. O sofrimento dele trouxe aquele que iria morar no templo, na casa, no tabernáculo. Minha vida, sua vida. Nós aprendemos mais uma coisa também nessa passagem bíblica aí. Nós aprendemos que o tabernáculo de Deus sou eu e Ele vive em mim. Que maravilha! Nós acabamos de cantar aqui, ó. Pode vir, vem fazer morada. Eu vou abrir a porta, eu vou deixar a mesa pronta, tudo vai estar no jeito, tudo vai estar perfumado, tudo vai estar arrumado, meu Deus. Irmãos, a importância de um templo é tão grande. Eu quero contar uma história para vocês. Eu peguei essa história, eu não sei se ela é verídica, mas parece sim ser verídica. Há um conto do operário que ele trabalhava o dia inteiro e fazia um turno completo, almoçava no serviço, e quando dava no final da tarde, isso vai lembrar muitos irmãos aqui que trabalham, vêm de tardezinha para casa, que a igreja, uma igreja muito grande, tomava conta de toda a quadra, e ele morava lá do outro lado da rua, e para chegar mais rápido na casa dele, ao invés de fazer uma volta gigantesca numa quadra, ele falava: rapaz, eu vou passar aqui por dentro aqui do templo, tinha uma porta lateral, um átrio lateral, que ele podia passar, porque a igreja era aberta para todo mundo, então ele podia passar pelo átrio, mesmo que os irmãos estivessem reunidos lá no templo, mas tinha o átrio, o pórtico da igreja, no qual ele passava tranquilamente. A igreja é muito grande, ele passava olhando, observando aqueles cantos,
aquilo ali que acontecia, aquela coisa bonita, atravessava a igreja, que tomava uma quadra a outra, e saía logo na sua rua, na rua de sua casa, para ali descansar. Olha que interessante, ele passava pelo templo para chegar na casa dele, na namorada dele. Com o passar do tempo, ocorreu desse homem ser acusado de alguns crimes. Ninguém está livre de ser acusado. Ao ser acusado, ele é preso porque a justiça recolhe quem comete crimes. O advogado agora vai estar preocupado em defender a causa deste homem, porque as provas eram concisas contra ele, bem, né? Provas ali irrefutáveis até. Todavia, o juiz olhou para ele, assim diz a história, e fala: para eu me lembro deste homem. Eu moro de frente para a igreja tal, e eu vejo e observo que ele sai da igreja quase que todos os dias. Eu vejo ele saindo da igreja. Este homem, ele tem uma índole boa, ele frequenta a casa de Deus, e o juiz é um homem temente a Deus. Ele frequenta a casa de Deus, ele não se daria a essas práticas maléficas, ele se daria com facilidade a cometer esses crimes, ainda mais um crime como este. Então ele deu esse depoimento para os jurados enquanto estava ali sendo julgado criminoso, esse operário. Facilitou a vida do advogado. Quando os jurados vão narrar a pena deste homem, eles absolvem por causa de um simples testemunho. Este homem saía do templo do Deus vivo, só que o templo construído de pedras, por mãos de homem. Esse homem fica maravilhado, porque, meus irmãos, ele não era crente de coisa nenhuma. Ele simplesmente passava no horário do culto, entrava e saía do templo, e o juiz observou. O juiz não sabia que ele estava simplesmente atravessando. Para ele, o homem estava voando com a roupa de operário e saía feliz para sua casa, né? Ali todo alimentado da palavra de Deus, e ele pensou consigo mesmo: poxa, eu não faço parte da igreja, eu não faço parte desse povo, mas a bênção chegou, a luz de Deus chegou até a minha vida e eu só atravesso os atos. Por que não me entregar a Deus daquela igreja? Por que eu não fazer parte daquele povo? Por que eu não deixar Ele fazer morada em mim? Como é que eu fui agraciado? Poderia estar preso. Então nós vamos aí como local de referência faz diferença em nossa vida. A igreja entre quatro paredes, todos vocês aqui podem ser absolvidos de crimes leves, se Deus assim quiser, pelo simples fato de vocês frequentarem o templo de uma igreja que tem endereço, que tem CNPJ. Imagine agora você como uma pessoa que é morada de Deus. Agora você dá lugar para Deus morar em sua vida. Isso ele está dizendo aqui nesse segundo ponto. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Ele pergunta isso para os coríntios, e hoje a pergunta ecoa nos nossos corações: o que você tem feito com esta casa que não é sua, é de Deus? É onde nós chegamos no nosso outro aprendizado. O tabernáculo de Deus sou eu, e eu pertenço a Ele. Meus irmãos, você pensa que a vida é sua, que tudo que você faz você não tem que prestar conta. Eu sei que pensa assim, eu sei que não é todos, mas se você está aqui e ainda pensa dessa forma, a vida é minha. Eu quero te falar uma coisa. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus se reúne, a Trindade se reúne, Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, e fala: com que vocês? Vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, para que eles sejam parecidos conosco. Vamos fazer eles assim. Não é à toa que nós somos semelhança de Cristo. É para haver compatibilidade. É para haver compatibilidade, meus irmãos. E Ele fez com todo cuidado, com toda a perfeição. Cria o homem da costela, forma a mulher, para haver compatibilidade, para poder haver paz, a máxima paz possível onde aqueles entes estiverem vivendo. Deus tomou todos esses cuidados. Agora você pensa que a vida é minha, eu faço o que eu quiser, vou para a igreja que eu quiser, faço o que eu quiser da minha vida, gasto ela da forma que eu quiser. Esta casa, este tabernáculo, só entra quem eu quiser. Mas o texto diz: você pertence a Ele. Foi Ele que te fez.
Esta casa está, de certa forma, abandonada, dependendo de algumas pessoas. A casa está abandonada. E eu quero contar um testemunho meu pessoal, a minha esposa vai lembrar. Há 16 anos atrás, né? Há 16 anos atrás eu conheci minha esposa no finalzinho de 2005, na escola CEPROD. Ela estudava o primeiro ano, né? Eu estava terminando, eu falava supletivo, não lembro mais, EJA, sei lá, pelo EJA. Eu estava finalizando e ela estava fazendo o primeiro ano. Ela já veio 2 vezes, ela foi graduada 2, 3 vezes, são bem inteligentes. Só tem uma graduação, tá bom para mim. As mulheres são inteligentes. Amém? E eu conheci ela na escola, e nós em 2005, naquela caminhada, como muitos aqui, namoro, nos olhares, projetos, e ela me chama em 2008, vamos comprar uma casa. Depois que nós ficamos noivos, depois que namoramos, vamos comprar. Eu falei, como isso? Vou comprar casa, não só um salário mínimo. Ela não trabalhava assalariada ainda, não trabalhava, ganhava seu dinheirinho, ela sempre foi trabalhadora, dando um tudo danado até hoje. Eu canso só de ver ela trabalhando. Irmãos, em 2008 nós compramos uma casa. Meu Deus, a casa toda acabadinha, né? Parecia a casa do Luciano, porque era uma casa toda engraçada, lá. Vocês lembram da música? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: quando nós pegamos o documento da casa, tudo foi difícil, meus irmãos, não foi fácil não. Você acredita que nós estávamos fazendo o que todo dono de casa faz? Porque quando Deus toma conta de sua vida, Ele vai dar uma geral na sua vida. Ele vai dar uma limpeza na sua vida. Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar da morada, porque é dele. Qual é o dono de casa que não cuida da sua própria casa? Legal, deixa cheirosa, bonita. Eu vi hoje a irmã Dani falando, estava à toa lá em casa ontem, estava chuvando, falando, vou dar um grau aqui. Cansada, continuou trabalhando para limpar a casa. Deus quer fazer isso na sua vida. Tem feito isso na sua vida, eu acredito nisso. Porque, meus irmãos, eu, a irmã Cléber, Larina, o Breno, pequenininho, estávamos lavando a casa com boa, logo, o sujo que estava, não é verdade? Sempre que chegou um caminhão com mudança para tomar posse da casa, bonitinho, chegou um caminhão e nós estávamos lá com tudo. Os donos da casa, limpando a casa, perfumando a casa, arrumando a casa, dando um grau para quê? Para morar nela. E nós chegamos e falamos, aqui não, aqui tem dono, aqui não entra teneta, aqui não entra inquilino que não tenha pagado o preço. E o que você acha que Deus fez para poder morar nessa morada que é a sua vida? Você acha que Deus não fez o mesmo? Você pertence a Ele. Você vai entender agora, eu vou ler para você daqui a pouco, esse bíblico garantindo que essa vida, essa morada, você pensa que é sua, você pode usar como você quiser, mas você e eu coloco você e eu, temos feito bobagem. A casa de Deus, a casa, o tabernáculo móvel, a morada de Deus. Então poucos têm a sensatez de dizer, Jesus, pode morar aqui, mora aqui na minha vida, pode morar, a minha vida é sua, toma aqui o lugar de honra, é seu, aprontei tudo. Poucos têm a sensatez. Eu sei que muitos aqui nós ensinamos isso, dê lugar a Deus, dê lugar a Cristo, dê lugar ao Espírito Santo. Nós sempre ensinamos isso. Isso é fato aqui na gente. Mas sabemos que por sermos carnais, de vez em quando nós titubeamos, vacilamos. Então nem sempre nós dizemos, ó Jesus, senta aqui, que a casa é sua, a mesa é sua, toma conta deste lugar, toma conta deste ambiente. Deus quer morar numa casa que não foi construída por mãos de homem. Enquanto Ele dá um projeto para Davi, o filho dele constrói o templo de paredes, isso vem passando de geração após geração, para a nossa reunião, a reunião de hoje e a dos próximos dias que vão acontecer. Mas a sua vida não, quem construiu a igreja foi Deus. A sua vida é o seu ser, é o seu eu. Ele que construiu com as próprias mãos. Constrói o homem, a igreja. Constrói a mulher, a igreja. Você pertence a Ele. Você pertence a Ele.
Nós vamos ler João 14:17. Se eu puder abrir sua Bíblia, tem que falar de deixar o slide, mas os irmãos vão abrir a Bíblia. João 14:17, eu não falei iluminada, dá para todos acompanharmos. João 14:16. Porque Deus não habita em muitas casas. Porque nem todas essas casas, esses tabernáculos de Deus, estão apropriados de forma segura para o habitar do Espírito Santo. Por que será, meus irmãos, que por mais que a mensagem seja falada, seja dita, por séculos e séculos e séculos, há ainda pessoas às quais o Espírito de Deus não habita nelas? Esse texto aqui vai dizer um pouquinho sobre isso, só mais textos, mas para não prolongar muito, nós vamos ler João 14:17. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Meus irmãos, aquele que dá lugar para Cristo, aquele que dá lugar para Deus, a morada do Espírito Santo vai se tornar conhecido. Quando você vai comprar uma casa, isso aconteceu com quem já tem a sua casa, e quem não tem ainda, preste atenção. Vamos comprar uma casa? Vamos sim, meu bem, vamos sim, meu amor. Tem quanto dinheiro? Tem aqui 200 mil, então bora lá. Glória. Glória a Deus. Tem 200 mil na conta aí, glória a Deus. Então vamos lá, compra essa daqui, qualquer uma que vier. É assim? Qualquer uma? Vamos lá na internet, a primeira que der na telha. Eu não quero saber quantos quartos que tem, você não quer saber nada. Eu quero é uma casa para morar. É desse jeitinho que acontece. Você não vai lá, peraí, vamos ver aqui, vamos verificar. Quarto de criança, quarto de adulto, tal. Vamos ver aqui se tem aqui um quarto para casal, uma suíte. Vamos ver como é que está a situação da pintura da casa, o muro da casa. Vamos ver como é que está a casa. Vamos lá na casa. Fulano, quero ir ver a casa. Não é assim? Você vai conhecer essa morada? Você precisa conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo vem até você e conhece você. Lembra que Deus é Espírito pessoal. Ele quer relacionamento com você, comigo, com todos nós. Então, da mesma forma que humanamente você sai e vai lá para conhecer a morada, para você poder pagar o preço, Deus faz isso através da pessoa do Espírito Santo. E conhecer a minha morada. O que ele faz? Manda você para cá hoje, para a igreja. Para ouvir uma palavra como essa, para sentir um momento de louvor, para parar o seu coração. Ele manda você ver uma mensagem no WhatsApp, ele manda você no Facebook ver um texto, ele manda você num grupo. Você está passando como aquele operário pela igreja, lá ouvindo os cânticos, vai sendo tocado. Porque queira ou não queira, a palavra de Deus nunca fica perdida. Por mais que a pessoa pense que não está dando vingança, o dia que ele se converte, ele lembra, poxa, eu já vivi isso, mas não estava dando atenção. Foi assim comigo, eu vivi longe do evangelho há muitos anos, e quando eu me converti, eu lembrei das vezes que eu fui na igreja, que minha irmã, meus irmãos oravam por mim, e buscaram a Deus por minha vida, e hoje eu estou aqui. Então você sai para conhecer o local onde você vai morar. Deus saiu em busca de cada morada. Até hoje ele está em busca de cada morada, de cada tabernáculo, para conhecer, para se fazer conhecido. E o texto está dizendo isso. Vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Então as pessoas que ainda não têm, a centelha é uma pequena chama que pode crescer, que pode virar um fogo que queima e que arde nos nossos corações, como foi doado aqui pelo ministério. A centelha pode se tornar uma chama muito maior, algo superior. Então, eles, de certa forma, precisam dessa centelha. O nosso trabalho é passar isso para ele. Vamos para a igreja, meu irmão? Não, meu irmão, senta aqui que eu vou falar de Jesus para você. Porque às vezes ele não quer vir para a igreja, mas não. Porque as coisas que estão acontecendo hoje em dia atrapalham hoje até o convite. Mas o que impede de você, como tabernáculo de Deus, onde está a presença de Deus, onde Deus habita, onde o Espírito Santo está ali para moldar o seu caráter, segundo o caráter de Deus, o que impede você de sentar e falar, ó, vem para cá, Deus está aqui. Já está aqui, não precisa de igreja lá no templo, não. No templo nós vamos depois que você tiver essa
centeia dentro de você, nós vamos lá para conhecer o povo de Deus abençoado. Senta com aquela pessoa, você que é tabernáculo, você que leva a presença de Deus dentro de você. Tabernáculo é isso, local onde Deus habita, a sua vida, cada vida. Então, depois que nós sabemos disso, fica mais fácil entender porque muitos ainda têm a necessidade de receber o dom do Espírito, porque é justamente o Espírito fazer morada neles. Está lá no Atos capítulo 2, ali no verso 45, 44. Receber o dom do Espírito. O dom do Espírito é ele morar em você. Seria isso. Dons de Espírito, aí sim, pregar, língua, essas coisas aí que vocês sabem já, né? Liderar, ser produtor, tocar, cantar. As coisas que você fizer na igreja são dons para você, qualidades que Deus utiliza. Agora, o dom do Espírito tem que fazer morada na sua vida, no seu tabernáculo, que é você, meu irmão. Pode colocar o outro slide aí, minha irmã. Temos a necessidade de conhecer o poder do Espírito Santo de Deus, que quando faz morada em nossa vida, dá uma geral em tudo que vai nos moldando segundo o caráter de Deus. Como eu falei aqui, quando o Espírito Santo vem morar na sua vida, não tem como você ser a mesma pessoa. Da mesma forma que quando você compra a sua casa, vai lá e conhece, compra, você vou pintar isso aqui, vou pintar aqui, vou melhorar isso aqui. Pode estar mil maravilhas, meus irmãos. Mas você adquiriu este imóvel, esta morada, você fala, vou legal aqui, ó. Vou fazer uma textura, essa lâmpada aqui, vou colocar uma outra lâmpada, essa aqui está boa, mas vou colocar melhor, esse muro está, esse portão aqui, etc. Eu sei que é assim, porque assim eu fiz, eu sei que todos aqui em Coreia fizeram isso. Então o Espírito de Deus, quando vem para a sua vida, Ele quer fazer melhoria sim, em todas as áreas. Ele faz uma varredura na sua vida. Ele faz uma varredura. Mas não é tão simples, né? Não é tão simples assim. Para você ter esse benefício, o Espírito Santo faz isso tudo, porque é muita coisa, meus irmãos. Imagina eu, estou falando de mim, não posso falar de vocês, 30 anos esse montão, aprontando mil e uma, como diz os antigos, mil e uma coisas, né? E o Espírito Santo, coitado, pensando em mim, eu imagino o trabalho que Deus tem, até hoje tem, para me moldar segundo o caráter de Deus. Você está conseguindo, meus irmãos? Está conseguindo. Você que está agora. Eu mudei um pouquinho. Está vendo uma mão mais forte aí? Eu estou vendo uma mão mais forte. Irmãos, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Eu sei que você já entendeu onde é que eu estou querendo chegar nesse tempo que não está aqui. Eu estou concluindo. Mas eu preciso falar que é necessário que você lugar, quando o Espírito Santo vem fazer morada na sua vida, nesse tabernáculo que é você, não dá para ser a mesma coisa, meus irmãos. Da mesma forma que quando você pega a sua casa, você constrói uma casa, você faz do jeito que mais lhe agrada, compatível com o seu gosto. Deus é um Deus exigente, Ele é um Deus de caráter. Nós estudamos hoje, o caráter de Deus tem a ver com santidade, boa reputação e infinita sabedoria. Quem é que não quer ter esse benefício? Todos nós queremos, mas para isso nós precisamos, veja que eu coloquei uns detalhes, não tem slide, irmão, não vai colocar ainda, mas nós precisamos ter comunhão com Deus. É necessário ter comunhão com Deus. Quer ter comunhão com Deus? Lê a Bíblia, momento de oração, coloca um louvor, tem um devocional, tempo com Deus, você sozinho com Deus, vai falar com Deus, irmão. Vai para o monte, sobe a serra, não sei, vai para o seu quarto e ora. Seu tempo com Deus, comunhão com Deus, ter comunhão com o reino, e trabalhar para a igreja de alguma forma. O reino é lá no céu, mas há esse intercâmbio, essa ponte, tem um pouco do reino aqui. Eu preciso fazer algo aqui para que o reino se expanda aqui, para que eu colha frutos lá também em Jesus Cristo. Quando eu estiver junto, eu trabalho pelo reino, tem que ter comunhão com o reino através de obras. Em várias áreas da igreja aí precisam de você para fazer alguma coisa. Vai ter eleição de líderes, eleição de cargos, pessoas que vão precisar estar sendo colocadas, outras realocadas, outras que vão sair, sabe? Tem mudanças. Comece a procurar a liderança e dar o seu nome, se você sentiu
de Deus. Não é porque eu estou falando, não. Eu preciso fazer algo. Toda gente sempre não, mas você está aqui, então trabalhe aqui, onde você estiver. Então você precisa ter comunhão com o reino, comunhão com a igreja. Comunhão com a igreja é isso aqui que nós estamos vivendo. Louvor, adoração, sermão, palavra, sabe? Confraternizações. Nós precisamos estar juntos nas atividades, as atividades que estão vindo aí, que você se agendou, já está se programando. Tem comunhão com a igreja. Quer que o Espírito Santo dê um sacolete na sua vida? Lave as paredes que estão cheias de pecado na sua casa, como eu lavei com a irmã Clélia e meus filhos. Lavamos com que boi pobre, pau vivo, com branquinho, ficou? O Espírito Santo quer fazer isso, meu irmão. Porque escrever esse sermão, Deus falando é o lado. Lembra quando você limpou a sua casa? É assim que eu faço quando eu vou para a vida de alguém. Eu faço a limpeza. Limpeza pesada. Porque o óleo que boa é pesada, né? Eu estou errado, meninas? Pesada, cloro, que boa? Limpeza pesada, né? Cheio forte, eu tenho alergia. Dor de cabeça. Mas eu fiz a limpeza pesada. Comunhão com as pessoas. Eu não vivo só na igreja. Eu vivo fora da igreja. Eu vivo em outros ambientes. Por quê? Tem que usar a irmã aí, eu vou ficar brigando toda hora, né, irmã? Hoje mais segunda testemunho. Preciso ter comunhão com as pessoas que não são cristãs, que não têm a centelha, que não são morada de Deus. Eu preciso entender a fraqueza delas. Elas não têm o Espírito Santo, não tomam o Espírito nelas, para que possa ser trabalhado o caráter de Deus. Então eu preciso ter um pouco mais de paciência com essas pessoas, que eu estou levando a presença de Deus dentro de mim, aonde quer que eu vá. Porque eu sou tabernáculo. Eu sei que eu sou tabernáculo. Eu sei que eu sou tabernáculo e que Deus vive em mim. Eu sei que eu sou tabernáculo e que eu pertenço a Ele. E eu preciso falar isso com os outros. Como que eu vou falar? Às vezes a pessoa não quer me ouvir, né? Eles não querem ouvir. Fale através de suas atitudes, fale através de seus exemplos, seja alguém diferente. Olha, o operário não precisou falar nada e saiu ileso de uma condenação nesse ponto do operário, porque o juiz fez ele saindo da igreja e foi tido como uma pessoa. E normalmente é assim, quem frequenta a igreja é tido como alguém diferente, que tem que fazer diferente, agir diferente, falar diferente, se portar diferente, se conduzir por onde estiver diferente. O povo está cansado de intolerância lá fora. Então está na hora de nós tomarmos posse. Na hora que Jesus bater a porta, eu devo abrir essa porta e falar: vem, Jesus, pode morar. Faz assim, pode morar aqui, pode passar outros lares, irmão. Além de tudo isso que eu falei, a gente precisa ter intimidade com Deus, com o reino, com as pessoas, com a igreja, com tudo mais. Meus irmãos, nós precisamos ter intimidade com o dono da casa. Ele não é inquilino, ele não vai pagar aluguel. A morada sempre foi e será dele. Veja o que está escrito aí: a morada sempre foi e será dele. Nós é que não abrimos a porta para o verdadeiro dono entrar. Quando eu estava limpando a casa, chega aquele cidadão com a família, uma mudança em cima do caminhão. O que vocês estão limpando aí que a casa é minha? Eu falei: a casa não é sua, não, mãe. Eu voltei na casa da minha sogra não está aqui hoje. Peguei o documento, veja aqui, ó, eu paguei o preço. Está pago. Você tem o documento? Você tem o recibo? Você tem qualquer documento aí que prove? O cidadão não. Então, tchau, nós não vamos sair e chamar a polícia para o senhor. Como ele não era o dono da casa que ele ia invadir, imagina uma pessoa que invade uma casa, quem não é o dono, quem não é o verdadeiro dono, faz com uma casa quando entra nela. Você sabe o que é isso? Você já viu uma casa depedrada, acabada, destruída, porque alguém invadiu e não era o dono. O dono cuida da casa. Nós trabalhamos aqui. O dono cuida. Aquele que vem e aluga a casa, ele não cuida da forma do dono. Ele está pagando aquele aluguel por aquele tempo, mas ele não cuida como o dono cuida. Há aqueles que invadem a sua casa. Eu agora quero entrar nessa área do inimigo de nossas almas. Se você é tabernáculo de Deus, morada de Deus, o Espírito Santo está morando, então, quem será que está ali, se a casa não estiver vazia? Misericórdia, né?
Nós temos um texto no livro de Mateus, não lembro o endereço agora, mas vai dizer que o espírito imundo, quando é expulso da casa, essa casa é limpa. Limpa por quem? Espírito Santo de Deus. Todavia, quando a pessoa volta para os maus caminhos, aquele espíritozinho maroto, malandro, ninja, esperto, estava esperando a oportunidade. Olha, é meu, vou lá invadir novamente essa casa. E quando ele invade a casa, o que o texto bíblico diz? Busca mais 7 demônios, porque ele vê a casa arrumadinha, limpa, cheirosa, nos trinque, e fala: não está certo, vou chamar aqui a galera e dar uma festa. A gente sabe que quem não é dono e você aluga o ambiente, aluga o espaço, ou oferece o espaço quando o pessoal dá uma festa, você sabe que não fica aquele luxo do jeito que você entregou. Nós sabemos disso, nós que alugamos o espaço, há exceções, né? A gente limpa onde a gente vai, eu sei, quando nós vamos num ambiente, a gente utiliza, nós limpamos. Amém, igreja? Amém. Mas há situações que quando você aluga o espaço, ou nós sabemos que alguém invade o espaço, é pedra. Então eu quero chegar aqui nesse entendimento que o inimigo de nossas almas, se você não der lugar para o Espírito Santo morar, o inimigo pode vir e habitar ali, vai fazer o fuzuê na sua vida. Vai ser problemático para a sua vida, meus irmãos. Tome cuidado, dê lugar a Deus, dê lugar a Jesus, dê lugar ao Espírito Santo. Você é o tabernáculo de Deus e agora você, se não sabia, sabe disso. Ele vive em você e você pertence a Ele. Eu quero ler o último versículo. Para nós fecharmos com o ministério se prepara. Irmãos, livro de 1 Coríntios, nós vamos só continuar o verso 20. Nós falamos que pertencemos a Deus aqui. Você e eu, cada um de nós pertencemos ao Senhor e Criador de tudo, inclusive da morada que somos nós. Isso é garantido pelo verso 20. Logo na sequência ele vai dizer: pois Ele comprou e pagou o preço, portanto, use o seu corpo para a glória dele. Deus pagou o preço, enviou Jesus. Meu filho, eu tenho um débito lá embaixo com os cidadãos lá. Compra lá essa morada para mim. Pai, cadê o dinheiro? Você, meu filho. Lembra da história de Abraão, quando tinha que sacrificar o filho e Deus preparou o meu filho? Com Jesus. Jesus é o novilho, é o cordeiro que traz vitória. Jesus vem e paga o preço por todas as moradas, por todas as vidas. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. Ele não pode entrar, invadir ou alugar a sua vida para fazer o que ele quiser, se Jesus estiver contigo. Por isso essa mensagem deveria chegar, e vai chegar, porque nós estamos em gravação, para outras pessoas lá fora. Diga: pode morar aqui, pode morar aqui. Porque quando Deus começar a cuidar da sua vida, como você cuida da sua casa, quando você quer luxo, um ar-condicionado, uma parede bem pintada, uma casa luxuosa, ambientada, climatizada, limpa, bonita e cheirosa, Deus quer fazer isso com a vida de cada um de nós. Ele quer transformar a humilde casa, que é o tabernáculo do nosso ser, num palácio. Da sua mãe. Que você possa estar dizendo hoje, caso ainda não tenha tido: pode morar aqui, Deus. Mora aqui.